Chama novamente o Alexandre Senechal para falar mais um pouquinho de mais essa derrota diante do Palmeiras, mais uma derrota em casa, diante do seu torcedor. E o Thiago Kozlowski meio que polemizou lá depois na entrevista coletiva, Alê. É verdade, TT. A gente poderia trazer aqui o Thiago Kozlowski falando sobre a questão do jogo, que ele achou que o Curitiba foi melhor, e aí o Palmeiras deu o primeiro chute lá, só no meio do primeiro tempo, conseguiu chegar ao gol com o Gustavo Gomes, e aí a confiança caiu. O Thiago analisou bastante o jogo, falou, por exemplo, da questão do Samaris titular, lembrando, o William Farias, que teve um desconforto muscular antes da partida, um pouquinho antes foi informado de que ele não ficaria nem no banco de reservas. De acordo com o que eu conversei com pessoas ligadas ao Curitiba, não preocupa para a partida de quinta-feira contra o Santos, mas foi desfalque do Coxa nessa partida contra o Palmeiras. E aí, Samaris foi titular, jogou um tempo, ele promoveu a volta do Bruno Gomes, não jogava desde a derrota contra o Bahia. O Bruno Gomes entrou para deixar o time um pouco mais ofensivo. Falou sobre isso, falou sobre a escolha do Gessé no ataque no lugar do Zimani, já nos momentos finais do jogo. O Zimani sentiu um pequeno problema também. O Kozlowski não soube informar se foi câimbra ou se foi um pisão que ele tomou, mas também algo super leve, algo que não preocupa para a sequência. Mas ele teve que sair, ele escolheu o Gessé por uma característica de jogo e não o Edu, mais centroavante, mais de área. Falou sobre tudo isso. Mas o ponto alto da coletiva foi quando ele, respondendo a uma pergunta de um colega, falou mais uma vez, como ele já havia dito na semana passada, no meio da semana contra o Cuiabá, sobre a falta, e o Brasileirão precisa de qualidade. E aí eu perguntei para ele, então tá, Thiago, o elenco do Coritiba então não tem qualidade? E aí ele respondeu dessa forma. Eu gostaria que o torcedor viesse olhar. Eu acho que aí ele ia entender o porquê das trocas, o porquê de A ou B entrar, né? É que infelizmente o torcedor não está lá para ver, né? O treinador que é responsável tem que tomar as medidas e as decisões cabíveis, né? Então, assim, quando eu falo dessa situação de qualidade, lógico que falta. Nós estamos na zona do rebaixamento, né? O Curitiba saiu no Campeonato Paranaense para o Cascavel, se não me engano, né? Não foi? Entendeu? E aí você veio para um Campeonato Brasileiro de Série A, né? Que é o campeonato mais difícil dos últimos anos. Eu estou na Série A desde 2020. Eu nunca vi uma qualidade dessa aí, do que eu estou vendo das equipes, né? Todo mundo investindo, todo mundo com equipes muito fortes, né? Lógico que a gente esbarra, né? Nós não temos um nível de elenco que é compatível com as equipes que estão brigando com a gente. Alguns elencos são bem acima da gente e estão na zona do rebaixamento, né? Mas a gente tem que continuar lutando, né? Os atletas sabem disso. Eu ainda, assim, em nenhum momento faltou garra, faltou luta para eles ali, em nenhum momento. Mas é o que eu falo para você, em alguns momentos esbarra, né? Eu vou citar um exemplo, teve um lateral do Palmeiras que em 2 toques eles chegaram do outro lado. Em 2 segundos a bola estava do outro lado, né? A maioria das equipes não, você dá 1 toque, 3 toques, 4 toques, 5 toques para chegar do outro lado. Isso, quando eu falo qualidade, é isso, você resolveu o problema rápido, né? Então, né, a gente tem alguns jogadores que nunca jogaram Série A, né? Estão vendo agora como é, né? Então, assim, a Série A ela é bem diferente da Série B. A Série B você é um jogo mais corpulento, um jogo mais físico, né? Um jogo onde você não precisa pensar tanto para jogar. A Série A não, meu amigo, se você der brecha, o adversário não perde 2, como eu já falei outras vezes, né? E infelizmente hoje nós somos punidos por algum erro nosso, saiu o gol do Palmeiras e aí o jogo mudou. Kozlowski, né, falando sobre a questão que o primeiro torcedor não está lá para acompanhar, não está para ver treinamentos, as atividades do Curitiba. Vou pedir só um favor pro nosso técnico Tarcísio para tirar aqui o retorno. Obrigado, que estava quase mandando um sanduíche aqui. Mas vamos lá agora, voltando então ao raciocínio. Falando que o torcedor não está lá para ver então os treinamentos do Curitiba, não está lá para ver as opções que ele tem, deixando um recado, né? Faltam opções no meu elenco. Também falando que é lógico que falta qualidade, foi o termo que ele usou, senão não estaríamos na zona de rebaixamento. Fala que esse time luta, que esse time batalha, que não falta garra, não falta luta, mas em alguns momentos essa falta de qualidade esbarra, e também relembra de jogadores que nunca jogaram a Série A, e aí alguns dos contratados, por exemplo, do Curitiba nessa temporada estão nesse pacote, como o Garcês e o Edu. O Garcês entrou ontem e o Edu ficou no banco de reserva, mas aí você tem outros jogadores muito jovens também, que estão subindo da base, o próprio Thalisson, Jean Pedroso. Aí você precisa ver sobre quem exatamente o Thiago está falando. E claro, os estrangeiros também nunca jogaram a Série A, mas o recado não me parece para esses caras, Samaris, Zimani, etc. O Kozlowski, depois disso na coletiva, ele falou
que... Aliás, antes disso, eu vou trazer aqui um bastidor, eu até falei na jornada esportiva ontem. Logo depois da coletiva, eu perguntei ao Arthur Moraes, que estava na sala, tinham vários membros da diretoria e da SAF do Coritiba na sala de imprensa lá do Couto Pereira. O Arthur Moraes estava lá, eu falei, e aí, Arthur, como é que você vê essa resposta do treinador? Ele disse assim, primeiro é a opinião do treinador. Aí depois ele parou, refletiu um pouco e falou, não, mas peraí, ele não falou que falta qualidade no elenco, falou que falta qualidade em algumas situações de jogo. E aí eu vou entrar no meu raciocínio anterior, porque na outra resposta, um pouco mais à frente na coletiva, o Thiago meio que entrou em contradição e falou isso, que ele não falou sobre a qualidade do elenco, e sim sobre a qualidade no jogo. E aí vamos ouvir, depois analisamos mais uma vez. Quando eu falo falta de qualidade, em nenhum momento eu falei falta de qualidade do elenco, né? Eu falo falta de qualidade em algumas situações específicas, né? Em algumas posições, né? Que a gente precisava ter atletas ali um pouquinho mais acostumados com esse tipo de competição, né? Então, assim, quando eu falo isso porque eu tenho que exaltar sempre o comportamento do meu grupo. É um time trabalhador pra caramba, um time que treina todos os dias muito duro. E eu falo pra você, eu já tive em equipes, né, que tiveram situações de derrotas seguidas e viram um caos o clube, muito difícil de controlar, né, pelos egos e vaidades que existem, né. E graças a Deus aqui no Coritiba isso não existe, né? Os atletas são trabalhadores, fazem os compromissos deles todos os dias, né? E, cara, a gente tem que continuar trabalhando, não tem muito para onde correr, né? Como eu te falei, não temos tempo de respirar. Hoje jogamos contra o Palmeiras, quinta-feira eu jogo com o Santos, no domingo jogo com o Inter, não tem tempo de respirar. Nós temos que agora tentar recuperar o mais rápido possível, mirar já o Santos e tentar fazer uma partida, principalmente no setor ofensivo ali, da gente conseguir colocar a bola para dentro, que vai dar tranquilidade para todos, para que o jogo assente da maneira que a gente gosta de jogar. Aí, né, o Kozlowski, depois então, primeiro ele fala com todas as letras que falta qualidade no elenco, né, até fala das peças, jogadores que não têm experiência de Série A, e depois fala que na verdade são questões de jogo. Foi sobre isso que o Arthur se ateve, né, depois da coletiva, mas a primeira resposta, para mim, é muito clara. Lógico, eu quero ouvir o debate aí, quero ouvir a opinião também dos nossos comentaristas, dos membros da mesa. Olha... A qualidade do elenco é ruim. Ele o Zago já tinha falado, o Arthur já tinha falado, gente. Me desculpa, mas o Arthur já falou. O que o Thiago falou foi basicamente o que o Zago disse lá em Porto Alegre depois do 5-1, só que com outras palavras, né? Mais educado. Então, menos contundente e tal. E aí, assim... Uma coisa, não, né? ele falou qualidade por posição, né? Mas na verdade tá distribuindo que... O elenco é fraco. O elenco é fraco. É, isso aí. Em partes. Assim, eu quero ressaltar algo assim, isso não é uma defesa ao Thiago Kozlowski, tá? Só que eu vejo muita gente batendo só nele injustamente. E eu falei isso ontem depois da partida. É incrível como o time tá nessa situação. Não tem um jogador pra botar a cara na saída do gramado e falar alguma coisa do que Mas aconteceu são blindados pela assessoria. campo. A assessoria não deixa. A assessoria não se importa. Não é verdade. Todos os jogadores não querem falar porque eles não querem. O Alexandre tenta chamar todos. O Alexandre, em momento algum... impede a gente de perguntar. O Alexandre, em momento algum, recebeu uma ordem da assessoria de, ninguém vai falar. O Alexandre tá ali tentando fazer o trabalho dele, como todos os repórteres estavam ali. Falar, então não tem nada a ver com a assessoria. Então vamos lá. É incrível como ninguém fala, nenhum jogador fala. E daí, o discurso do Thiago é sempre o mesmo. É só ele que fala. É só ele que fala, gente. É óbvio que vai ser sempre o mesmo discurso. É desumano que estão fazendo com o Thiago também, né? Pô, é uma sacanagem gigantesca que estão falando com o Thiago. Podem julgar se ele é bom, se ele é ruim. O problema é de cada um. O problema é de cada um. O problema é que é extremamente injusto que todas as derrotas caem nas costas dele. Por quê? Porque ele é o único que tem que botar a cara por protocolo da CBF lá no final do jogo. O Arthur fica ali, responde, olha, e foi isso que falou. Ele não quis dizer isso. O Amodeu fica ali também e ninguém fala nada. Aí pra dar entrevista exclusiva eles dão. De ter um dirigente realmente ali. Se fosse pra reclamar da arbitragem, porque o problema não apareceria um dirigente. Se restringe ao problema específico de uma situação de jogo que o jogador vai falar, que o treinador vai explicar. O problema, ele é de um ano inteiro. Então eu acho que é um momento, talvez, da direção do clube, de alguém da própria SAF, de ir ali e trazer a sua versão, né? Porque o torcedor fica com uma
sensação de que as coisas não vão melhorar virando de ano. E aí é o ponto dessa questão da qualidade que ele fala. Ele falou que é em circunstância de jogo, não sei o quê. Não, é do elenco mesmo. Só que ele não vai sair falando abertamente isso. É só você ver. É possível que esse elenco não tenha dado resposta com ninguém? São os técnicos que são ruins? Eu ia falar isso agora. Quer dizer, veio o Antônio Oliveira, não servia. Veio o Zago, também reclamou da qualidade do elenco. O Antônio tá lá com 37 pontos no Brasileiro. E agora tá aí o Kozlowski. Galera participando por aqui. O Guilherme Dantas dizendo aqui que concorda com o Dal, que o Thiago foi colocado no meio de uma bucha. O elenco que deram pra ele não tem condição. O Rodrigo Furtoso, tá na hora da diretoria começar a falar nas entrevistas. E até o Slimaninho comenta. Vocês acham que o Arthur vai querer falar alguma coisa? É lógico que não. Muita gente participando aqui no nosso chat, tá bombando. O André Rafael Cardoso falando que queria que a gente explicasse aquela jogada do tiro de meta, que virou meme mundial, né? Pô, eu consigo explicar, cara, tranquilo, inclusive, porque pra mim a jogada daria muito certo, a execução que foi errada. É só você ver a movimentação dos jogadores do Palmeiras e o que aquela movimentação dos jogadores do Coritiba causa na movimentação do Palmeiras. Abre total espaço pro Vitor Luiz na esquerda. E o Vitor Luiz vai receber o lançamento e vai iniciar a jogada. Oi? O Gabriel pega a mão na bola. Foi só o erro do lançamento. Foi só o erro do lançamento, né? O erro técnico de lançamento do Gabriel. A jogada foi bem interessante se você pegar. A execução que foi patética, né? A execução foi patética, exatamente. E daí vira o meme por quê? Porque os caras fazem toda aquela movimentação, vão pra frente, vão pra trás e o goleiro joga pra fora. Participando também com a gente, o Cleverson Neves, falando aqui do comportamento também do treinador. Muita gente participando com a gente. O Cleverson disse que também não tem mais jeito. O Edu Coxa, o Kozlowski sempre com o mesmo papo. E a galera até deu uma brincada aqui, falando Thiago Zagolowski, que o discurso dele dá falta de qualidade do elenco. Essa questão, o Dalk até pontuou muito bem, né? O Thiago é o único cara que põe a cara, a tapa ali. É o único, até hoje, desde essa fase ruim, na sequência de vitórias também, ele era o único que falava, até na sequência de vitórias, os jogadores ainda paravam ali para dar uma conversada com os repórteres na saída. Quando ganhou lá no ponto do Atlético, todo mundo falou, né? Quando ganha é fácil, cara. Falar, na vitória é fácil. Contra o Cuiabá quarta-feira, o Francesco só não parou pra falar porque ele não jogou. Porque ele ia falar. Que daí não faz nem sentido também, né? Eu o cara do banco o William Farias parou pra falar, foi o capitão do time, ele parou e falou pra imprensa. Deu uma resposta, né? Uma resposta e não falou mais. Mas ele falou. Ele pelo menos deu a cara. Ontem, nem o capitão do time, o Henrique, quis falar com a imprensa. E a gente, olha que eu insisto com os caras também, não só eu, viu, Lino? E daí a gente vai entrar na enquete, TT. Por exemplo, o Coritiba tem o pior elenco do Brasileirão? Eu vou dar um exemplo aqui. Ontem o Robson foi muito vaiado. O Robson, ele é um jogador... Antes e depois. Isso. Foi vaiado na escalação. Isso, e daí quando saiu também. Então assim, o Robson, ele é um jogador que jogaria em quantos times na Série A como titular? No América? Não, acho que ele não jogaria. Nem no América. Ele não tira o Mastriani do time, por exemplo. Eu não tenho visto o América jogar, né? Mas o América também não tem lá esse elenco todo. Não. Pode comparar o que o do Coxa, né? Nem ele, nem o Garcês, nem o Gessé. No Santos, talvez o Robson jogasse, hein? Não acho também. Pra ser bem sincero. Eu falo do Robson aqui muito o seguinte: o Robson é um cara que, né, no aspecto técnico, ele tem algumas deficiências, né, ou várias deficiências, mas ele é um dos poucos jogadores desse time do Coritiba que sua a camisa, né? Bem ou mal, mas ele sua a camisa. É um cara que nunca fugiu do jogo, é um cara que sempre tá, né, tentando entregar o máximo que ele pode entregar. Então, assim, se o Coritiba tivesse 11 caras com o espírito do Robson, eu tenho certeza que o time não estaria nessa situação que está no Campeonato Brasileiro, né? Não na parte técnica, mas no espírito de luta, de entrega no campo. Então, ok, tudo bem, ele tem deficiência, mas assim, o Diogo Oliveira é muito melhor do que o Robson na entrega?
pior. E aí que tá o ponto. Sabe? Então tem os dois pra jogar. E além disso, o cara é desequilibrado, dá uma cabeçada no companheiro. Né? Mas o que eu quero dizer nesse caso é que você vê. E olha o prejuízo, a falha na montagem que do elenco do Coritiba. O Coritiba não tem nenhum ponta ninguém confiável. Pra suprir, né? O Marcelino Moreno joga com ponta, beleza. Mas ele seria o meia de armação. Não existe um ponta decente no elenco do Coritiba hoje. O Coritiba perdeu o único que tinha. Quer dizer, perdeu não, né? Ele se perdeu. Infelizmente o Manga teve a péssima decisão de participar de um esquema de aposta e tem que cumprir a punição. Não, e não teve a lucidez e não teve a lucidez de dizer assim, eu errei, eu fiz e faço um acordo aqui depois de colaboração. É fácil falar, né? Mas enfim. Vai cumprir a punição quando? Porque não porque tá jogando, né? Tá jogando no chip. Mas o que eu quero dizer não foi notificado ainda lá, né? O que eu quero dizer é que assim, o Coritiba não tem pontas confiáveis. Eu queria saber de quem foi a brilhante ideia de gastar 2 milhões de reais no Robson, que era um jogador que era questionável já em 2020, quando ele saiu do clube, quando ele foi pro Fortaleza. Inclusive acharam uma maravilha que venderam o Robson pro Fortaleza. E daí comprou de volta por 2 milhões. Comprou de volta pelo dobro do valor, praticamente é o que o Palmeiras fez com o Arthur no Bragantino. Pra ficar no banco lá. Galera participando por aqui, o Hermes Bezerra. Quando o Thiago assumiu o time, o discurso era bem diferente. Agora, a incompetência só aumenta as desculpas. O Bruno Salles Almeida, o que tá faltando pra mandar o Arthur embora? O Alexandre Costa, desculpa, mas o Thiago sabia a bomba que tava pegando. Tem culpa também. O Marcos Vinícius Gusso, se o Thiago gosta do Coxa e tá vendo a coisa errada, pede pra sair, pra não se queimar. O Abdo Júnior tá elogiando aqui os comentários do Dalk. O Gerson, a reta final desse ano vai dizer muito sobre os próximos 10 anos do Coritiba. Vamos ver se a SAF realmente vai ser profissional, começando a limpa pelo Arthur. E ainda o Gerson complementa. O problema é quem colocar no lugar do Robson. O Gessé? Não. Então, aí que vem o problema da nossa enquete. O problema da nossa enquete. Que é a falta de qualidade que todos os 3 treinadores falaram. Ontem entrou o Garcês, né? Ontem entrou. Que na última pergunta da coletiva, o menino perguntou sobre as atuações do Robson, que ele era artilheiro do time, mas estava mal. O Thiago olhou pra ele e falou assim: quem tá fazendo gol no Coritiba? Quem? Me diga um. Não tem. Quem quer dizer? Eu uso o Robson porque não tem outro. Basicamente foi isso. Foi. Ele até foi bem claro. Ele fala assim, tá, vou tirar o Robson, vou pôr quem? Sim, o Gessé. É o que o amigo falou ali, o Gessé. Não. O Garcês entrou ontem, não deu um chute. O Lucas Barbosa não deu um chute na bola, o Garcês não deu um chute na bola, o Caio César muito mal desde o Paranaense. Né? Ele tá na seleção no Pan-Americano. Ele tá na seleção nesse momento, não é nem uma opção agora. E aí tem a questão técnica e tem a questão de momento também, porque o Caio é um bom jogador, né? Mas realmente não tá encaixando nesse elenco. Também durante o jogo ali, quando teve a substituição do Seba pelo Fran Sérgio, a torcida também, né, protestou e tudo mais. Então, o Andrei também não vive um bom momento, né? Desde que ele se lesionou, voltou, teve algumas oportunidades no time, mas também falta ainda, parece que uma rodagem para engrenar novamente. E é um bom jogador. Assim, se a gente for ver em relação à parte técnica, em relação ao talento, poxa, Caio César, Andrei, são jogadores que são revelações. E pra citar o Caio, Jana, é importante ressaltar que talvez se o Igor Paixão tivesse jogado naquele time do Coritiba de 2020, que o campeonato terminou em 2021, aquele ano ele tava no Londrina, né? Importante ressaltar. Se talvez ele tivesse jogado naquele time, ele não teria tido a sequência que ele teve em 2021 e em 2022. E o Caio pode passar por isso, infelizmente, porque ele tá num time muito fraco, ele não consegue jogar, ele não consegue contribuir, e o time, naturalmente, que acaba inibindo a qualidade que ele tem. O Paixão naquele momento, naquele time que foi rebaixado e muito mal em 2020, que terminou o campeonato em fevereiro de 2021, tava no Londrina emprestado. Ele volta como opção já no início da Copa do Brasil, Paranaense de 2022, e daí ele arrebenta. O Caio, quem sabe... pode se repetir, né, Dalton? Porque o Coritiba vai cair, o Londrina vai cair, pode prestar o Caio pro Londrina pra jogar. Mas ano que vem eu acho que seria mais atrativo. Ano que vem eu acho que seria mais atrativo pro Caio jogar a Série B.